Então, pessoal, vamos começar aqui. Consegui assistir ali alguns vídeos, o pessoal que me mandou. Vi aqui no meu celular aqui que alguns me enviaram hoje, né? Ali, então, esses que me enviaram hoje, alguns ali eu ainda não consegui assistir. Mas o pessoal que me mandou antes, né? Ou não consegui mandar por e-mail, mandou pelo WhatsApp, já consegui dar uma olhada. Ficaram bem legais ali os vídeos que eu vi, embora alguns ali eu ainda percebi uma certa dificuldade de identificar e exemplificar os movimentos. Como assim, né? Exemplificar os movimentos? Explicar falando o que está acontecendo, né? Como que está acontecendo o alongamento. Que ainda teve alguns assim que eu vi que falam, pega a perna assim e faz assim, né? Em vez de falar, o fisioterapeuta vai fazer ali uma flexão de quadril de forma passiva alongando os isquios tibiais, né? Onde não preciso visualizar, mas somente o jeito que eu estou falando aqui, eu já consigo, a pessoa que escuta já consegue imaginar qual é o movimento que está sendo realizado, certo? É interessante a gente fazer dessa forma, porque daí a gente vai aprendendo cada vez mais como é que funcionam os movimentos, qual é a nomenclatura que a gente vai utilizar para estar falando sobre esses movimentos, né? Que é bastante importante. Fora esses detalhes com relação ao movimento, eu vi que alguns ficaram ainda um pouco com dificuldade de explicar a técnica de alongamento do contrai-relaxa, né, da cinesioterapia ou a energia muscular que a gente utiliza na osteopatia, FNP, coisa e tal, né, usando a contração muscular para gerar um alongamento, né? Tem alguém que consegue me explicar como que funciona o alongamento utilizando a contração? Pessoal? Vocês estão me ouvindo? Sim. O FNP, você quer dizer? Sim, pode ser o FNP ou qualquer outra técnica O, F- utilizando a contração o para o FNP, alongamento. você vai até o limite do alongamento da área desejada. E aí, quando chegou naquele limite, você para, segura. O músculo que você quer alongar, você tem que contrair. Então você segura para fazer uma contração isométrica. Por exemplo, você quer alongar bíceps, você para o braço e tenta fazer uma flexão. E aí segura por um tanto tempo, e aí quando segurar 3 ou 4 segundos, relaxa. E aí ou você pode alongar a cada repetição ou fazer 3 e depois alongar mais o braço. Uhum. Dependendo da técnica, eu utilizo uma forma de fazer, né? No caso da energia Exatamente. muscular, a gente usa a cada três repetições. Mas consegue entender por que consegue fazer esse alongamento? Qual é a situação fisiológica que gera essa facilidade para gerar esse alongamento? Eu acho que a própria contração muscular, ela tá puxando as pontas do músculo, então ela tá alongando, né? A partir do momento que você faça uma contração com o braço já estendido, você tá provocando um alongamento das fibras, querendo ou não. Mecanicamente, pode ser também, mas fisiologicamente, por que a gente utiliza esse tipo de técnica, né? Digamos que vocês estão conseguindo me ver? Sim, aham. Tá, vou tentar mostrar aqui. Digamos como teu exemplo ali, o do bíceps, né? Eu quero alongar o meu bíceps. Aí digamos que eu tive uma contratura, ou sei lá, talvez algo que gerou uma dificuldade de amplitude de movimento, eu só consigo esticar meu braço até aqui. E eu quero alongar essa minha musculatura, certo? Então eu vou alongar até o limite aceitável, que o paciente aceite, né? Só consigo até aqui.
Aí eu vou fazer uma resistência e pedir para ele contrair o bíceps, né, fazer uma contração do músculo que eu quero alongar, e aí vou fazer uma contração isométrica, ou seja, sem o movimento articular. Aí eu seguro, 3 segundos, relaxo. Na terceira, momento que relaxa, eu alongo. Mas por que depois disso eu alongo? Lembra da explicação que eu dei sobre o OTG? Órgão tendinoso de Golgi? Sim. Que é um mecanorreceptor que fica lá no tendão, certo? E no momento que eu faço essas contrações isométricas, eu vou gerar uma tensão nesse tendão. Então, ele vai gerar uma informação sensitiva, né, via aferência para o sistema nervoso central, informando que está sendo gerada uma tensão nessa musculatura e que possivelmente ela pode ser rompida, ou talvez uma avulsão, alguma coisa nesse sentido. E aí, nosso sistema nervoso central vai mandar ali uma eferência, relaxando essa musculatura. Aí, nesse momento que relaxa, é que a gente ganha essa amplitude de movimento. Então, a gente tem esse sistema de segurança do nosso corpo, e a gente utiliza desse sistema de segurança para facilitar o alongamento muscular. Por isso que ele acaba sendo muito mais eficiente, por exemplo, do que um alongamento passivo. Isso vocês podem fazer um teste aí em casa, pega mãe, pega pai, pega marido, mulher, faça um teste assim, ó, uma perna, vai lá e faz o alongamento passivo, normal, convencional, segurando ali por 20, às vezes 30 segundos, dependendo do autor, vai dar faz 3 vezes esse alongamento. E na outra perna, façam esse de contrarrelaxo, energia muscular, né? E vejam depois a diferença de amplitude de movimento entre elas para ver qual é a técnica que faz aí que tenha mais resultado, tá? Experimentem aí depois, na próxima aula, comentem sobre a experiência, o que vocês observaram de melhor resultado. Beleza? Mas está entendido? Sim. Show. Pessoal, lembrando que esta aula está sendo gravada, tá? E vai ser depois disponibilizada lá no Ava para vocês, tá ok? Certo. Ok. Show. Onde é que eu tô? Estão vendo aí o material? Sim. Sim. Então, pessoal, hoje o nosso assunto aqui da aula é aspectos legais, éticos e o mundo do trabalho do fisioterapeuta na saúde do atleta. A gente chegou a fazer uma introduçãozinha lá no primeiro dia de aula, falamos um pouquinho sobre as funções do fisioterapeuta, em clubes, né, que pode trabalhar aí em vários locais, trabalha junto aí com uma equipe multidisciplinar, né? Hoje a gente vai entrar aí um pouquinho mais a fundo aí nesses assuntos. Então, devemos conhecer ali o trabalho do fisioterapeuta, né, lá nas equipes esportivas, né, também com relação aos aspectos legais, a legislação, né, quais são ali os órgãos, né, reguladores da fisioterapia, né, a questão também das equipes multidisciplinares, que a gente tem que ter essa dinâmica, né, de conseguir trabalhar junto para um bem comum, né, que no caso é a saúde ali do atleta. Então, podemos aí falar sobre o trabalho do fisioterapeuta nas equipes desportivas. A gente chegou a falar
na primeira aula, né, sobre aquele atleta de final de semana, né, recreativo, né? Hoje vamos falar um pouquinho mais sobre os atletas aí amadores e profissionais, principalmente falando sobre a principal diferença entre você trabalhar com atletas amadores e profissionais, né? Basicamente, a diferença entre esses tipos de atleta é sobre o que a gente vai ter de equipamentos ou até de recursos para atendê-los. O atleta amador, normalmente o clube não dá todos os recursos para ele, né, para você atendê-lo. Então, às vezes ele vai no seu consultório, né, porque às vezes não tem um espaço para você gerar aí esse tipo de atividade, muitas vezes não tem os equipamentos necessários, aí você tem que utilizar aí da sua criatividade para conseguir fazer um trabalho aí, por exemplo, proprioceptivo, gerando aí os gestos esportivos, né? E já o atleta profissional, já existe uma estrutura profissional, onde os atletas também recebem por esse serviço, então já tem uma estrutura melhor montada, já tem uma equipe preparada também para dar esse suporte aí ao atleta, né? E o papel do fisioterapeuta aí no esporte, como a gente já falou aí em aulas passadas, né? A gente vai trabalhar aí com relação à prevenção e à reabilitação. Eu gostaria de perguntar para vocês de que forma que a gente pode realizar aí a prevenção de um atleta desportivo. Vamos ver se vocês estão lembrados aí da aula passada, que a gente conversou na aula passada. Prof, fortalecendo, né, principalmente onde ele mais atua, eu acho, assim, dependendo da área dele, não sei, e alongamento, da forma de aqueles alongamentos para ter uma melhor ai meu Deus, esqueci a palavra agora, não, aproveitamento do corpo. Flexibilidade? Não sei, na verdade, acredito que pode ser mais coisas, mas eu falei para lembrar. Também tem bastante E aí, pessoal? Tem aquela parte da fisiologia também, né? Que estuda o atleta para saber até onde o corpo dele aguenta para não causar lesão. Eu também. Então, pessoal, prevenção, ali o fisioterapeuta ele deve trabalhar ali com fortalecimento, como vocês falaram, alongamento para o ganho da flexibilidade, alinhamentos articulares, postura, correção biomecânica, lembra que eu falei sobre melhorar os movimentos para que não haja sobrecargas e com isso ali gerando lesões, né? A melhora dos gestos desportivos, né? Entre outros ali, entre outras técnicas que a gente pode utilizar para melhorar ali os recursos do atleta, evitando que aconteçam ali as lesões. Lembrando, né, que os alongamentos para ganho de flexibilidade devem ser feitos como parte do treinamento e não somente como um pré-treinamento, né, preparando para o treinamento. O alongamento tem que ser realizado de forma como treinamento mesmo, né, exatamente para que ele ganhe flexibilidade, não para aumentar a flexibilidade para fazer tal atividade. Não sei se vocês conseguiram me entender. Sim. Beleza. Se alguém tiver algum tipo de dúvida, podem interromper aí que a gente conversa sobre o assunto, tá ok?
E como eu falei ali também, a gente vai trabalhar com a reabilitação. A reabilitação já é quando acontece ali a lesão, né? Onde a gente vai fazer ali uma avaliação bem específica, né? Para tentar descobrir ali o que está acontecendo, como a gente falou na aula passada, né? Tentando identificar qual foi a causa que gerou aquele problema, para daí, com os nossos recursos, né? Seja lá com a eletroterapia, cinesioterapia, terapia manual, aí os recursos que a gente for escolher e que sejam que seja o melhor recurso para utilizar com essa lesão em específico, né? Aí a gente vai utilizar. Tudo isso através da avaliação, porque é na avaliação que a gente vai saber o que a gente pode e o que a gente não pode fazer ali com o atleta. Aqui eu já me atropelei, né? Já falei sobre a diferença entre as equipes esportivas amadoras e profissionais, né? Que é basicamente estrutural, né? Que é as condições de trabalho, a forma de investimento, né? Tudo que vai ter numa equipe profissional e que acaba não tendo numa amadora, né? Com relação à legislação, em 1943, o presidente Getúlio Vargas assinou um decreto de lei 5.342 que reconheceu a prática esportiva profissional. Em 1964, o decreto número 53.820 trouxe novas disposições sobre a prática esportiva profissional, mais especificamente do futebol. Em 1998, a lei criada foi a lei número 9.615, conhecida como a Lei Pelé. Ela instituiu normas gerais sobre o desporto, principalmente aí com relação à contratação, venda de jogadores, né, que era meio bagunçado nessa época, que os jogadores eram praticamente como se eram tratados como mercadoria, e agora eles têm participação direta aí nas negociações. Quer dizer, era para ser, né, se os empresários não entrassem de forma tão evasiva aí, né, nas situações. Tem jogador aí de 11 anos que já tem praticamente contrato firmado e que quem vai ficar milionário aí é o empresário, se der certo, né, e o jogador acaba não ficando com quase nada. Mas, né, quem sabe lidar aí com essas negociações, de certa forma, é melhor ter um certo controle nesse quesito. Melhor ter isso do que não ter nada, né? E a Lei 9.615 também traz, no seu artigo 3º, 3 vertentes da manifestação desportiva existentes e reconhecidas no país, que é o desporto educacional, desporto de participação e o desporto de rendimento. O desporto ali educacional, ele é para ser praticado pode ser, né, em estabelecimentos escolares e também não escolares, com o objetivo ali de desenvolver, né, toda uma situação desportiva, educativa, né, para ensinar a parte motora e assim por diante. Por isso que é bastante desenvolvida em escolas de futebol, por exemplo, né, e assim por diante. Já o desporto de participação é aquele praticado livremente pelas pessoas, né, onde não seria basicamente ali a parte recreativa, né, do esporte, né, utilizando assim, de brincadeiras, né, com a finalidade ali de ter uma prática, né, de atividade física, né, seja lá em qual ambiente for. E o desporto de rendimento, né, ele já compreende ali as modalidades esportivas, né, daí já independe se é a parte de recreação, se é a parte de amadora ou também a profissional.
né? Já algo mais voltado realmente para o esporte, onde tem ali como, por exemplo, né, as modalidades disputadas em Jogos Olímpicos, Paralímpicos, como futebol, basquete, atletismo e tênis aí também. Tranquilo por enquanto, pessoal? Tudo bem. Sim. Sim. Beleza. Aí temos aí algumas associações, né? A fisioterapia ela é regulada e fiscalizada aí por esses órgãos. Temos o Conselho Federal de Fisioterapia, né? E Terapia Ocupacional, que é o COFIT, né? Que é esse órgão federal da fisioterapia. Tem os conselhos regionais, né? Que é por região da fisioterapia e da terapia ocupacional, que é o CREFITO, né? Que também tem a parte, né, das especializações ali da fisioterapia esportiva. Então, eles têm também essa parte ali. Mas também temos, né, o órgão que é específico da fisioterapia esportiva, que é a Sociedade Nacional de Fisioterapia Esportiva, o SONAF, né, que também possui aí suas diretorias regionais. Então, o SONAF ali também ele possui, né, um caráter científico-cultural, reúne ali fisioterapeutas dedicados na fisioterapia esportiva, né, e tem ali alguns objetivos, né, específicos, né, promover o desenvolvimento técnico-científico, né, obviamente na área desportiva, divulgar o papel do fisioterapeuta esportivo, conceder o título de especialidade aos seus sócios, organizar e realizar congressos nacionais e internacionais de jornadas estaduais, promover intercâmbio e parceria com profissionais, entidades da área, no país e no exterior, e coordenar as publicações relacionadas à área da fisioterapia desportiva. Então, coordena aí bastante coisa. Quem quiser fazer parte da área desportiva, né, se especializar em área desportiva, é interessante se associar ao SONAF, porque, sem dúvida, aí vai ter... eles trabalham também bastante com divulgação, tem preços especiais, aí, por exemplo, para cursos nacionais, cursos fora, e assim por diante, né? Que nem acontece também com os órgãos que também tem da quiropraxia, osteopatia, né? Então, também tem essas associações específicas aí das áreas. Então, a equipe multiprofissional, né, dentro ali das equipes, né, eles atuam principalmente, né, além da melhora do rendimento, com a prevenção de lesões. Né, porque, como eu falei para vocês lá no primeiro dia de aula, muito melhor do que reabilitar o atleta o mais rápido possível para que ele volte a atuar, é prevenir essas lesões, é fazer com que essas lesões não aconteçam. Então, precisa de toda uma equipe multidisciplinar que vai estar lá monitorando, verificando se existe alguma possibilidade de lesão, talvez até falando lá com a diretoria, explicando que esse atleta, por esse fator, pode se lesionar e talvez seja melhor dar um descanso aí para ele, né? Então, teremos aí voz ativa nessas situações aí também. Com relação à postura ética profissional de quem vai atuar na área específica da fisioterapia, faz diferença. O profissional deve saber seus deveres e obrigações na atuação com o esporte, respeitando os profissionais envolvidos e os limites da atuação de cada um. Isso é bastante importante porque a gente precisa saber quais são as nossas funções, o que a gente pode e não pode fazer, para exatamente não tentar passar por cima de nenhum outro profissional, né? Se o fisiologista, a função dele é aquela, o massagista é aquela, o médico é aquela, o fisioterapeuta é aquela, e cada um fazendo a sua parte, mas trabalhando
em conjunto, né? Todos para o bem comum, que é a prevenção e a melhora ali do atleta, né? A reabilitação ali do atleta. Beleza, pessoal? Alguma dúvida? Não. Tudo Não? certo. Show! Então, pessoal, agora eu tenho aqui um casinho para vocês. Eu vou dar aí para vocês aí uns 10 minutinhos para vocês pensarem sobre esse caso e tentarem aí montar, peguem um caderninho, anotem aí para a gente poder discutir o que vocês fariam nessa situação. Né? Eu vou ler aqui para vocês. Paciente jogador de futebol realizou cirurgia em tornozelo direito após entorse grau 3 de ligamento talofibular calcâneo e talofibular anterior. Descreva o objetivo de tratamento e conduta em todas as fases de tratamento, de acordo com a evolução do paciente. Então, ou seja, não é somente objetivo e tratamento, é um objetivo e tratamento já também pensando a curto, médio e longo prazo. Ok? Certo. É só pra gente analisar e depois conversar ou anotar? Não, podem, se quiserem copiar, fica aí mais fácil, porque eu acho que isso aí não, essa parte não vai estar no aula de vocês. Então, copiem. É um textinho pequenininho, né? Então, rapidinho vocês copiem e vão ter aí 10 minutinhos para depois a gente começar a discutir, beleza? Beleza. Professor, tá aí? Sim. O ligamento é talofibular calcâneo ou calcâneo fibular? É a mesma coisa? Mesma coisa. Beleza, obrigado.
pero
Terminando, pessoal? Quase.
Pessoal, vamos lá, vamos começar? Sim. Então vamos lá. Quem que quer começar aí falando sobre o objetivo e o seu tratamento? Posso começar? Começa aí, então. Bom, antes da cirurgia, que ele fala que ele fez cirurgia, né? Adotaria aquele procedimento Price que o professor passou no momento da lesão, né? E aí, após a cirurgia, começaria bem rapidamente após a cirurgia com algumas mobilizações, sempre respeitando o limite da dor do paciente. E também estaria bastante edemaciado, eu imagino. Talvez uma drenagem, alguma coisa do tipo, uma terapia manual. Mas bem de leve por enquanto, porque era uma lesão muito grave. Depois começaria talvez eletro para ajudar nesse processo de cicatrização, né, que está acontecendo ali, acelerar esse processo inflamatório. E aí depois de umas 3 ou 4 semanas começaria a propriocepção, bem de leve e gradativamente aumentando, e quando eu percebesse que ele já estava pronto, começar fortalecimento e voltar às atividades. Daí quando ele tivesse mais bem para frente, aquele negócio que a gente conversou das atividades, os movimentos que ele pratica para ele voltar ao tempo de jogo, essas coisas. Mais ou menos isso. Gestos esportivos. Isso. Quase correto. Teve algumas inversões aí de conduta. Quem que pode falar outra forma aí? O que botou de outro jeito? E aí, pessoal, pode Eu falar? posso falar? Pode falar. Tá. Deixa eu ver o que eu anotei. Então, ali na primeira, 3 semanas de pós-operatório, né? Que eu fiz já direto de pós-operatório, que o professor colocou que é após a cirurgia, né? Sim. Então, o objetivo seria controlar o edema, né? Proteger aquele local que foi feito a cirurgia, minimizar a aderência cicatricial, né? E minimizar os efeitos da imobilização. Como que a gente, né, faria isso? A gente poderia usar as modalidades eletroterapêuticas, né? Físicas também, como o Lucas falou, terapias manuais, os alongamentos para extremidade inferior. Que mais? A mobilização articular ali para flexão, planta dorsiflexão e talo plural, né? Exercícios de isometria para o pé e tornozelo, inversão e inversão, flexão da planta dorsiflexão. A gente podia também iniciar com um treinamento de neuromuscular, né, proceptivo, partindo aí de 4 a 8 semanas pós-operatório. Nosso objetivo seria atingir a marcha dele normal, né, recuperar a ADM total de todos os planos, flexão plantar, dorsiflexão, eversão e inversão. A gente podia continuar, para atingir esse objetivo, continuar com os exercícios de flexibilidade do tornozelo, com esforço cada vez maior, né? Quando estivesse atingindo no esforço maior dele, a gente utilizaria mais um esforço. Fortalecimento, né, progressivo ali da cadeia fechada da panturrilha e do estabilizador do tornozelo.
Deixa eu ver o que mais. De 6 a 15 semanas, a gente podia iniciar um programa de corrida para melhorar o equilíbrio e a coordenação dele, né? Aumentando a velocidade conforme também a progressão dele. Eu acho que é isso. Aí daí a gente podia também iniciar o exercício de elevação e abaixamento dos calcanhares. Prof, agora eu posso falar? Eu vou resumir aqui, na verdade. Pode falar. Então, como é um pós-cirúrgico, assim como a Jennifer falou, tem que ter todo cuidado com o pós, né? Então, a gente não pode tá ali fortalecendo e fazendo nenhum exercício nesse momento. Então, seria mesmo mais o controle do edema ali na primeira semana. Aí depois, claro, a mobilização, que a mobilização, ela... eu dei uma olhada em alguns artigos, que tem alguns artigos que falam que, dependendo como é uma lesão grau 3, de 8 a 12 semanas e com trocas gessosas, mas acredito que isso, no caso, para aumentar a flexão dorsal do pé. Mas isso iria limitar muito a gente a trabalhar daí o restante do que a gente queria, né, claro. Então, a mobilização ela deve começar passiva e evoluir para ativa. Depois disso, também acredito que a eletroterapia iria ajudar também. Acredito que talvez até ali no início, a eletroterapia seria bem-vinda para a cicatrização tecidual mesmo. Porque o treino deve ser, na verdade, a reabilitação, ela deve ser pensada de acordo com a cicatrização tecidual. A gente tem que estar sempre prestando atenção nisso. Depois disso, teria também os treinos de propriocepção para o paciente. Nós teríamos que treinar equilíbrio. Também vi alguns testes que esse LTFA e LCF, que são testes ali para vermos como que está o perônio, né, naquela região, né? E é isso. Acredito que seria isso. Então, a gente teria aí que estar como esse paciente é um paciente que ele teve ali uma ruptura do ligamento, a gente teria que focar mesmo no ganho de amplitude de movimento dele, no fortalecimento muscular, na propriocepção, no equilíbrio estático e o dinâmico. Se o paciente... Daí vai da cicatrização também. Se por acaso o paciente não aguentasse, doer muito, mas como eu acredito que tem ali a cirurgia, mas são exercícios que podem ser feitos na água também. Mas isso, como é um caso cirúrgico, seria mais para frente. Certo. Mais alguém quer se posicionar? Suelen ali no comecinho ali se atrapalhou um pouquinho na sequência, mas no final ali falou a sequência perfeita de como funciona Que tudo, prof. esse tipo de esse tratamento. Fez a sequência certinho porque eu fui me confundindo. Que bom. E no final ali consertou bem. Que bom. Então vamos. Mais alguém quer se posicionar? Ou ouviu alguma coisa diferente? A gente também não pode esquecer que ele vai ter que usar muleta, né? E também aquelas botas de camurça. E a tala tem que estar sempre em U. Também eu vi que a gente tem que fazer sempre a tala em U. Depende da evolução também, né? Depende da evolução. Hoje em dia quase nem fica mais com a tala, né? Assim, com a tala. É só mais início mesmo, ali pós-cirúrgico mesmo, ali que não dá para encostar o pé no chão ainda. Sim. Mas depois, logo depois ali nas primeiras semanas ali já é tirado exatamente para ele ter esses estímulos aí. O estímulo do movimento. É mais no tempo de cicatrização. Sim. E também eu li que os sintomas, eles podem ser crônicos, né? De 10 a 20%. Tipo, assim, a gente vai melhorar ali aquela região, mas
é uma região que são dores que podem se tornar crônicas, no caso, ou E muito vai depender da gente também e do quanto tempo eles vão demorar para procurar a gente também. Por exemplo, se é uma equipe profissional, o cara faz a cirurgia, no dia seguinte ele já está lá fazendo fisioterapia. Uhum. Né? Mas tudo depende do quanto tempo que vem. Às vezes, por exemplo, o que acontece, por exemplo, se for um atleta amador, um dos maiores erros que eu vejo que acontece com bastante frequência até. O médico vai lá e fala repouso de 2, 3 meses. Aí o cara fica em casa repousando de 2, 3 meses, daí depois desses 3 meses que ele vai para fisioterapia. Já e tá nisso todo fica cala por esses 3 meses. Aí para voltar ao movimento desse tornozelo. Muito difícil, né? É bem mais complicado. Bem mais complicado, bem mais dolorido, bem mais sofrido. A fisioterapia acaba demorando muito mais tempo do que deveria. E a melhora também no mesmo ritmo, né? Sim. Mas assim, vamos começar. Vamos fazer aí por partes, né? Como já dizia aquele grande pensador, o Jack Stripador. Pensando na lesão dele, você já consegue imaginar que tipo de entorse ele teve? Por inversão. Por inversão, né? Inversão que gerou ali aquele estresse nos fibulares, né? No caso ali, 2 deles, né? 2 dos 3 foram rompidos. De que forma? Se é grau 3, que tipo de lesão é essa? Total. Total. Ruptura total. Por isso que foi indicativo de cirurgia. O grau 2, às vezes, dependendo da porcentagem de ruptura, também é passivo aí de cirurgia. Mas, no caso do grau 3, ainda mais que é jogador de futebol, né? E então vai precisar desses ligamentos, porque, assim, digamos, se fosse em outra situação, se não fosse na área desportiva, uma senhora aí de 85 anos teve uma entorse e rompeu o tornozelo, dependendo da situação, nem se faz a cirurgia. Né? Ainda mais se tiver diabetes, alguma coisa nesse sentido, talvez o risco da cirurgia seja maior do que, né, realizar a cirurgia. Se bem que são dois ligamentos, né? Se fosse um só, ainda dava para segurar. Mas beleza, voltando aqui. Primeira coisa, o que a gente faz num tratamento? Independente se for desportivo ou não, é analgesia, amplitude de movimento e edema. Né? E como existe um processo cirúrgico, sim, sem dúvida, a ADM também se insere no sentido de se existe alguma aderência cicatricial ou não. Aderência cicatricial, o que vai acontecer? Dificuldade de movimento. Dificuldade de movimento piora a amplitude de movimento. Né? Dificulta a amplitude de movimento. Então temos que sim tomar cuidado, ver como é que está a cicatriz ali da cirurgia, se não vai ficar nenhum tipo de aderência, né? Verificar como é que está o edema, caso tenha edema, aí utilizar de recursos para resolver esse edema. O Lucas falou ali de drenagem, legal, dá para fazer também. Quem é que mais falou aí? A Jéssica e a Suelen falaram sobre... Não, a Jennifer, né? A Jennifer e a Suelen falaram sobre eletroterapia. Aí eu gostaria de que vocês também explanassem aí sobre que aparelhos seriam interessantes para chegar nesses objetivos aí que vocês falaram de edema ou acelerar o processo cicatricial. Prof, eu acredito que o laser seria bom, talvez. Não sei. Exato. Laser, né? A meu ver,
E tem muitos estudos, né, que comprovam isso, que ele tem um potencial gigantesco aí para acelerar esses processos cicatriciais. Então, é um ótimo aparelho aí para auxiliar nesse tratamento. Mas temos aí também a possibilidade, dependendo se tiver algum implante metálico ou não, né? Se tiver alguma contraindicação, o ultrassom. O ultrassom também pode gerar aí esse efeito, né, de acelerar o processo cicatricial. Beleza? Professor, nesse caso, Quem está falando? senhor, nesse E caso a é gente ótimo, né? usaria Porque não está ligado a câmera. Ah, tá. Agora apareceu aqui. É a Juliana senhor, ou a Thaís? é a Thaís agora. Thaís. Eu só queria falar assim, sim, nesse caso a gente utilizaria o ultrassom pulsado, né? Sim, porque seria agudo, né? Sim, né? E a gente poderia usar na água também, o ultrassom pulsado? Daria dentro da água, acho que se É, propagaria demais. Acho que seria melhor com gel condutor mesmo, é? nesse sentido. Porque ele já fica mais local. Na água se propagaria demais ali o som. Acho que seria mais específico ali no local da lesão, né? Teria Obrigada. um efeito maior. Uhum. Mais alguma pergunta, pessoal? Eu tenho. Até quando o uso do gelo? O gelo, ele, no caso, ele é utilizado 48 horas após a lesão, né, devido ao efeito dele de vasoconstrição e reduzir a lesão, não deixar que o edema aconteça. Fora isso, ele só vai ter um efeito analgésico ou anestésico, né? Dependendo da quantidade Momentâneo também, né? que você colocar. Entendi. Certo? Certo. É que só desliguei o ar aqui dentro aqui que ficou gelado. Tá. O gelo, gente, ele tem, como eu falei para vocês, a parte fisiológica, o efeito fisiológico que ele vai gerar é nesses momentos de lesões agudas. Fora isso, é para analgesia ou anestesia, só porque como a gente tem o TNS, interferencial, né, ondas curtas e assim por diante, aí, dependendo da ocasião, que vão gerar um efeito analgésico com maior duração, né, com muito mais eficácia, não tem por que utilizar o gelo, a não ser que não tenha nenhum desses tipos de recursos, né? Aí você utiliza. Aí falamos também sobre a questão de mobilidade articular, que entra no processo de ganho de amplitude de movimento. Isso tudo a gente está naquela primeira fase ainda, tá? Que é analgesia e amplitude de movimento e edema. Tudo isso a gente vai fazer nessa primeira fase de tratamento. Aí tem as mobilizações. Aí, dependendo de como tiver o paciente, você vai iniciar de forma passiva, você vai mobilizar ali o pé do paciente. Deixa eu ligar minha câmerazinha aqui. Pra vocês me verem, fica mais fácil. Aí você vai lá mobilizar, né, a articulação ali do tornozelo, vendo quais são os movimentos que ele não realiza, né, terapia manual, aí você pode utilizar os recursos que você achar interessante ali para mobilizar. Vendo que ele já está conseguindo realizar movimentos ativos, pode utilizar de forma ativa. Uma forma bem legal de você realizar esses movimentos articulares é utilizando o disco proprioceptivo, que a gente tem lá no laboratório, disquinho com a bolinha no meio, coloca o pezinho dele, realizando movimentos de plante dorsiflexão, né? De prono supino, dá para fazer um movimento ali de rotação ali do tornozelo ali também. Então, de forma ativa, você também consegue trabalhar essa movimentação e ganhar
com isso aí a amplitude de movimento. Isso na primeira fase, já põe ele no disco? Essa é a primeira fase. Nisso, se ele já... final da primeira fase, né? Se ele já não está mais com dor, você quer ainda trabalhar flexibilidade, ganho de amplitude de movimento, obviamente, tudo respeitando os sintomas do paciente. No melhor dos casos, quanto tempo depois? Olha, tem paciente que já vem sem dor, então, e já está com movimento. Então, nas primeiras ali 2 semanas, você já está fazendo isso. Certo. Com ele em pé, tipo... Não com ele em pé, sentado. Não vai botar ok. Era esse o sentadinho, ponto. pezinho assim em cima, Certo. fazendo movimento, né, sem pôr peso em cima. Só Perfeito, para perfeito. imobilizar, movimentar o tornozelo. Tá? Entendi. Fechou essa parte. Cicatrização tá legal. Edema tá legal. Não sente mais dor. E o movimento já está sendo realizado. Aí você vai para a segunda fase, que é o fortalecimento. Teve alguns aí que falaram, botando a propriocepção antes. Né? Mas primeiro a gente precisa fortalecer a musculatura. Aí vai os exercícios de fortalecimento. Pode ser com a faixinha, né? Ali de plant, dorsiflexão. Pode ser em pé, pode ser da forma que você quiser trabalhar ali a parte de cinesioterapia para resistido e tal, para fazer o fortalecimento da musculatura, né? Atleta, muito no início ele já vai conseguir fazer com a faixinha ali tranquilo, aí é melhor talvez ali ajudar ali na questão de fortalecimento, já utilizando talvez aí um agachamento, algum tipo de exercício junto, um pouco mais complexo, né? Porque ele vai se recuperar muito mais rápido do que qualquer outra pessoa que não pratica aí uma atividade física. Aí a segunda fase, então, é a fase do fortalecimento. Aí vamos para a terceira fase. A terceira fase, sim, é a propriocepção, onde você vai trabalhar, né, os mecanorreceptores, ou seja, trabalhando ali a questão de equilíbrio, mudança de direção, né, vários exercícios ao mesmo tempo, né, para ele ter que ter um raciocínio rápido e trabalhar o máximo possível aí essa parte proprioceptiva. Então, terceira fase seria essa parte de proprioceptiva. A quarta e última fase, que já é final de tratamento, você começa a utilizar gestos desportivos, aí da modalidade, no caso ali do futebol, aí você pode colocar uns conezinhos para ele fazer os movimentos que ele faz durante o futebol, com bola, cama elástica chutando a bola, né? E assim por diante, você pode utilizar, aí vai da sua criatividade para variar o máximo possível ali o tratamento, uma para não ficar chato e para estimular o máximo possível, né? E assim você consegue finalizar o tratamento. E em que momento que eu posso liberar esse atleta para voltar à atividade? E aí, pessoal? Existe algum parâmetro, alguma coisa que eu possa utilizar para dizer, não, agora você vai ir para o treinamento agora com bola? Eu acho que é muito individual de cada É, pessoa. sim, Que nem cada você um disse, vai nos ter uma melhores do caso, evolução, 2 semanas já passa para a segunda fase, mas pode ser que outros demorem muito mais tempo que isso, né? Você tem que perceber mesmo no atleta se ele está pronto. Assim, uma forma da gente verificar se ele está preparado ou não para voltar é a gente testar como é que está a força de um membro com o outro. Como é que está a amplitude de movimento de um membro para o outro. A gente faz essa comparação. O que ele lesionou foi um pé, um tornozelo, mas o outro está preservado. Né? Se o outro, aquele que está lesionado, tiver talvez não 100%, mas pelo menos ali uns 80%, 90% ali
parecido, tanto na questão de força quanto de amplitude de movimento, que o membro não afetado, não lesionado, então ele pode voltar, obviamente, gradativamente, porque sem dúvida se ficou um tempo, vai ainda fazer um trabalho de condicionamento físico também, né? Trabalhando a parte de condicionamento físico, que é bastante importante, se bem que isso a gente também já vai tá trabalhando também, né? A parte de condicionamento físico ali logo um pouco antes ali também antes e junto, né, com os gestos desportivos, então a gente pode também já iniciando essa questão da preparação cardiorrespiratória, né, de condicionamento físico, para que ele consiga retornar o mais rápido possível. Alguma pergunta, pessoal? Não. Não, prof. Então, eu tenho uma pergunta para vocês. E se fosse uma lesão ali no tornozelo, grau 1? Ele está... Vocês estão lá, sentadinho no banco de reservas, e esse atleta foi lá e teve uma entorse grau 1 de tornozelo. Qual seria o procedimento? Eu faria o mesmo, porque... De imediato. Eu faria o mesmo atendimento que se fosse grau 3, porque até então eu não sei qual que é, né? Mas claro que depois de um exame de imagem, ou talvez depois de avaliar algumas horas depois, dá pra mudar o tratamento depois, né? Mas de imediato, eu acho que é a mesma coisa, a mesma preocupação. Seria a mesma situação que tu falou ali do teu caso, né? A primeira coisa que a gente vai fazer é aplicar o protocolo PRICE, né? Proteção, elevação, o gelo, né? Para gerar ali aquela contenção do edema, fazendo com que o edema não aumente, né? Como ele é grau 1, ele não teve ruptura, então a recuperação é para ser mais rápida se a gente conseguir conter esse edema. Lembra que eu falei que o meu primeiro procedimento é diminuir edema, melhorar a amplitude de movimento e analgesia? Se a gente já consegue conter o edema, as outras partes já ficam muito mais fáceis, porque o edema é um grande limitante de amplitude de movimento. Então, a gente já consegue avançar muito aí no nosso tratamento. Então, aquele paciente que talvez fosse ficar de 2 a 3 semanas ainda na primeira fase de tratamento, né, de 1 a 2 semanas, mais ou menos, né, vai ficar menos tempo. Aí a gente já pode avançar para a fase de fortalecimento muscular. Entendido? Entendido. Sim. Alguma colocação? Não, eu acredito que seria, como o Lucas falou, o mesmo tratamento a princípio, assim, mas também com ultrassom, né, para acelerar ali o processo inflamatório e tudo mais. Exatamente. O que acontece é que entre um e outro, a grande diferença é que o cuidado vai ter que ser muito maior, porque as limitações serão maiores, né? Não vai ser a mesma coisa, né? Por mais que a gente vai ter o mesmo cuidado de, a princípio, ali no caso, utilização do gelo, né? No caso do grau 1, que eu falei, que a gente estaria lá dentro do campo, por exemplo, para já fazer esse primeiro atendimento, nesse primeiro contato com o paciente. Mas o segundo caso ali é porque o Lucas ele acrescentou essa intenção de como se ele tivesse lá no momento dessa entorse grau 3. Aí sim, beleza, tu vai utilizar o PRICE de qualquer maneira.
né? Mas ali no caso ali era um cara que fez e agora a gente vai começar o tratamento pós-cirúrgico. Aí já seria uma situação diferente. Mas o primeiro cuidado, obviamente, vamos fazer ali o price para reduzir, mas a gravidade e a complexidade é diferente. Nós temos que ter um cuidado porque o risco, talvez, de lesionar o paciente na questão da cirurgia ali, do pós-cirúrgico, seja maior se a gente fizer alguma conduta errada, né? Se a gente forçar alguma coisa, ou se talvez, como a gente falou ali, se invertesse o fortalecimento e a propriocepção, né? Se logo depois de resolver a dor, resolver o edema, e a gente colocasse já para fazer algum tipo de atividade proprioceptiva, porque às vezes a gente pensa que a questão proprioceptiva, se fazer um trabalho proprioceptivo, aí vai fazer menos esforço do que a contração muscular de um exercício de fortalecimento, por exemplo, né? Mas a verdade é que a questão proprioceptiva ela é bastante importante porque precisa de ter a contração muscular para defender a estrutura, né? Porque não é somente ativar a propriocepção e ele contrair no momento correto, ele precisa de ter força também para segurar o movimento. Porque se você não tiver a força muscular e colocar na propriocepção em momento que acontecer uma inversão novamente, a musculatura pode não contrair no momento correto para defender o movimento e o impacto for todo em cima dos ligamentos novamente. E com isso gerar lesão novamente. Não sei se consegui ser claro. Perfeito, deu para entender. Show. Mas se alguém tiver dúvida, eu explico novamente. Eu tenho só uma questão rápida. É possível ou pode-se usar eletro na primeira fase ali como analgésico? Por exemplo, que a gente falou na sala TENS, talvez no final do atendimento e tudo mais? Perfeito, pode se utilizar sim, porque sem dúvida, por mais que no início você vá utilizar uma mobilização passiva, por exemplo, ele vai sentir dor, sem dúvida, é uma cirurgia, né? E quem já passou aí por cirurgia sabe que o pós-cirúrgico aí nem sempre é agradável, até de forma parada aí dói bastante. Então, se movimentar, então, sem dúvida, vai ser bem dolorido. E se você puder utilizar o TNS depois para que ele saia, vá para casa com menos dor, né? Então, sem dúvida, é um ótimo recurso para ser utilizado também. Beleza. O que a gente não pode fazer é assim, chegar o paciente, né? Chegar esse atleta, por exemplo. Ah, eu tô com muita dor, não dá para mexer, eu tô com muita dor, tô com muita dor, tô com muita dor. Aí você só colocar o TNS e depois mandar ele embora. Aí é somente enganar o paciente. Como eu falei para vocês, né? O TNS ele tem um efeito de bloquear o estímulo da dor, mas ele não tem um efeito fisiológico, né, na causa da dor. Então a gente precisa trabalhar buscando as causas, que no caso ali dessa situação, né, o que está gerando toda essa dor dele é a cirurgia. Então, o TNS ele não vai ter um efeito fisiológico na cicatrização, não vai ter um efeito fisiológico no edema e também não vai ter um efeito fisiológico na amplitude de movimento. Então, somente na dor. Então, a gente tem que trabalhar essas outras questões do edema. Talvez ele possa estar com tanta dor, pode vir com tanta dor, que você não consiga fazer, a princípio, nas primeiras sessões, a parte de mobilização. Mas você pode utilizar o laser, você pode utilizar o ultrassom e depois o TNS para aliviar a dor. Mas pelo menos utilizou outros aparelhos que vão gerar efeitos fisiológicos, acelerando o processo cicatricial, né, aumentando o metabolismo ali local, né? Então, não sou contra utilizar, talvez, nessas situações em específico, utilizar somente aparelho. Vão ter ocasiões que não tem o que fazer, não tem como você tocar no pé do cara, que o cara está sentindo muita dor.
Né? E se você tentar mobilizar, ele vai sentir mais dor ainda, vai aumentar o processo inflamatório, o cara vai te xingar pra caramba, né? E ainda, se bobear, vai sair falando mal de você. Então, talvez nessa situação não fosse interessante você mexer tanto ali no pé dele, ou às vezes nem mexer. Somente o aparelho já seria o suficiente aí, talvez, na primeira, segunda, terceira sessão. Aí depois que aliviou a dorzinha, diminuiu o processo inflamatório, acelerou o processo cicatricial, já está um pouquinho mais cicatrizado, ele sem dúvida vai sentir menos dor também, provavelmente vai estar tomando medicamento, e esses medicamentos vão estar fazendo efeito aí também, então vai aliviar a dor, aí fica mais fácil para você começar a mexer de uma maneira mais segura aí. Beleza? Beleza. Alguma pergunta? Não, pessoal? Tudo certo, prof. Tudo certo? Então, pessoal, era o que eu tinha para hoje. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, a gente pode esclarecer. Se não... Oi. Eu queria mandar o vídeo, mas por e-mail tá muito pesado. O professor pode mandar, pode ser no WhatsApp? Pode mandar no WhatsApp, não tem problema. Mas eu não tenho seu número. Não tem o meu número? Tá. Não. Eu mando lá no grupo. Manda lá no grupo. Obrigada, Então. Lucas. Tá ok? Tá. É que às vezes o vídeo fica muito pesado, né? E fica difícil de carregar. Sim. Uma última dúvida, professor. Diga. A contração isométrica dói? No caso de uma lesão grau 3, na primeira sessão, fazer uma contração isométrica vai doer? Vai. Provavelmente vai. Certo. Qualquer Tipo, tipo se você de... não pode tocar no pé dele, contração isométrica não é uma opção. Não é uma opção. Nesse sentido, nessa hora, ainda não. Contração Certo. isométrica você vai fazer já na inicial de fase de fortalecimento. Certo, Tá? certo. Inicial da fase. A primeira coisa é mobilidade, edema e analgesia. Aí, a hora que você vai começar o fortalecimento, para não iniciar já de forma concêntrica, aí você começa a isométrica. Tudo depende também da evolução, né? Às vezes o cara já está tão bem, já você fez a isométrica, ele não sentiu nada, bem tranquilo, não sei o quê. Na outra sessão você já mete uma concêntrica. Tudo depende da evolução do cara. E normalmente atleta já vai estar nesse nível aí. Terminou a parte, já está sem dor, já tal, já possivelmente já vai dar para meter um exercício concêntrico com ele que ele vai fazer de boa. Normalmente, mas é bom fazer um teste primeiro, né? Faz o isométrico primeiro, não sentiu nada? Vai lá, faz o exercício mais simples de forma concêntrica. Aceitou de boa? Beleza, manda ver. Entendi. Como eu falei, o atleta é diferente do idoso lá que você vai atender na clínica. O idoso você vai ter que colocar de uma forma muito mais gradual do que com o atleta. Aham. Beleza? Beleza, obrigado. Show, pessoal. Então, bom restinho de semana aí para vocês. Até semana que vem, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. Obrigada, prof. Valeu. Obrigada Obrigado pela aula. Foi muito boa. Valeu. Boa noite, pessoal. Tchau. Boa noite. Boa noite.